Quando o Senhor estava prestes a cumprir o seu propósito aqui na terra, Ele orou ao Pai e Ele disse: Pai, cuide deles. Eles são como uma ovelha sem pastor. Sem a minha presença, eles se perdem. Muitas coisas vão perseguir cada um deles. Envia consolo. Consolo na Bíblia também é descanso. Amém, querido? Pensa no momento que você está muito preocupado, no momento onde muitas coisas estão sufocando, e como uma brisa que bate no seu rosto, dentro do teu ser vem um descanso, um consolo. Quando o consolo vem, ele é genuíno. Quando você toma posse verdadeiramente desse consolo que é o Espírito Santo, em seguida vem descanso. Amém, querido? Quando nós temos essa certeza, não por coisas, não por aquilo que está à volta, mas pastor, por algo que eu não sei dizer o que aconteceu, mas dentro de mim mudou. Já aconteceu isso com você, querido? Humanamente falando, está ali o problema, está ali o levante, está ali aquele laudo. Mas dentro de mim veio uma certeza. O que é essa certeza? Consolo e descanso, Rose. Amém, querido? Quem tem esse poder? Aquilo que aconteceu à sua volta mudou? Não, porque aquilo que está à nossa volta, às vezes está até pior. O amanhecer, depois de uma noite inteira chorando, o riso pode vir sem a circunstância ter mudado. Eu vou dizer novamente, o riso pode vir sem a circunstância ter mudado. Porque eu estou chamando com a circunstância de natural, mas eu estou chamando o riso de sobrenatural. Amém, querido? Preste atenção, igreja. A alegria pode vir pela manhã com a circunstância da mesma forma. Você crê nisso, amado? Ai, pastor, mas como é que eu vou sorrir? Então, essa coisa, essa pessoa chamada descanso. Amém, querido? E os que andam em Deus, eles andam como? Nesse descanso. Independentemente do que está à sua volta, daquilo que tem se levantado, que eu tenho certeza, querido, que essa chuva não dura para sempre. Que chuva que você está falando? Essa que molha a semente e dá o fruto ao semeador? Não, estou falando dessa chuva turbulenta que às vezes vem para tentar derrubar a casa. A Bíblia chama de tempestade. Existem momentos na nossa vida, querido, que nem compreender você vai conseguir. Como é que essa coisa apareceu? Pensa numa marmota. Não tem nome. Pastor, é muito feio o que está acontecendo. Então, querido, não desiste de entrar nesse lugar de descanso e crer que o melhor está surgindo. Você pode chorar uma noite inteira, porque, querido, tem momento que é de choro, né? Mas não vou passar uma vida inteira chorando. Eu decido nesta manhã sorrir. Ainda que abrindo a porta, a nuvem escura ainda esteja lá. Eu estou para te dizer, querido, que nas dificuldades e nas experiências que eu tive, Deus me fez sorrir antes que o sol aparecesse. Porque depois que cremos, o dia lindo vem.
Eu estou orando, querido, em espírito, e olhando para o seu rostinho, olhando para você e dizendo em profecia: se alegre, porque o dia feliz ele está chegando. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Se alegre, porque o dia feliz está chegando. Você crê? Esta tarde o Senhor me levou para um texto muito especial. Um texto que fala, querido, de como os irmãos de Jesus quiseram, através de uma meia verdade, conduzir a decisão do Cristo. Pastor, tem meia verdade? Não, é a maneira de dizer para você, querido, que as pessoas às vezes usam até uma coisa que é verdade, mas para apoiar o que está errado, ou uma decisão que não é verdade. Tem isso, mas, querido, você vai ver que a todo momento nós estamos sendo cercados de decisões, onde vai ser extremamente necessário você conhecer a verdade. Estou falando de uma verdade única, de uma verdade que é mais verdade do que nós. Amém, querido? Jesus, certa feita, ele disse que ele era muitas coisas. Aliás, ele é a vida, ele é o pão vivo, ele é a água que mata a sede, ele é o descanso. Amém, querido? Ele é a paz, ele é muitas coisas. Mas dentro de tudo que ele é e significa para cada um de nós, eu vim essa noite dizer que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Entre tantas coisas que nós falamos, e às vezes até justificamos usando meias verdades, Jesus é uma verdade inteira, completa. Ele chega a dizer, querido, que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a verdade, e que se manifesta no nosso meio, porque o verbo se tornou carne, e ele habita no nosso meio. Se você pudesse chamar esse verbo de uma palavra, hoje eu chamaria de verdade, porque é o que ele é agora, embora ele seja muitas coisas. Ele é a verdade absoluta. Ele é a verdade quando o laudo diz que vai ser assim, mas ele diz, mas a minha palavra é assim. Eu estou falando que vai ser perfeito. O laudo está dizendo que vai ter defeito. Querido, nesses anos, como pastor dessa comunidade, mas foram muitos os milagres e os testemunhos de mulheres grávidas que chegaram aqui dizendo, pastor, o laudo diz isso. E o Senhor mandou dizer, mas o que eu estou fazendo é perfeito. E a criança nasce perfeita. Por quê? Porque ele é mais verdade. Aquilo que nós enfrentamos todos os dias vai requerer de mim e de você decisões. Decisões que às vezes agradam o nosso ser e às vezes desagradam o nosso próprio ser. Eu não sei se você já fez escolhas que desagradam o teu ser, a tua carne, o teu pensamento. Mas espera aí, me preparei, me produzi. Foi tudo para isso. E aí, querido, o caminho te leva a uma decisão que desagrada o teu próprio ser. Isso vai existir na nossa vida em todas as áreas. Emocional, trabalho, família, ministério. Às vezes aquilo que Deus tem não é exatamente aquilo que eu planejei. Aliás, pastor, eu cheguei a me preparar e não foi pouco tempo.
Por que isso acontece? Porque às vezes, querido, lá atrás, nessa coisa da meia-verdade, te fez tomar decisão que não era verdade. Há um texto da palavra de Deus que, ao ler, parece um texto talvez corriqueiro, que você já leu muitas vezes. João capítulo 7. Quero ler com você. No final, querida, minha oração, nesse momento, é para que você saia daqui escolhendo a verdade. Independentemente do que essa verdade possa produzir na tua vida, é sábio, é prudente saber a hora, saber o momento daquilo que você nasceu para ser e fazer. Há um momento específico de Deus na tua vida, onde você vai manifestar as coisas do reino. Eu penso que chegou esse tempo. Ô representante do céu, eu penso que chegou o momento de você manifestar as coisas do reino de Deus. Amém? Por isso, João capítulo 7, do verso 1 até o 9. Diz assim o texto: depois disso, Jesus andava pela Galileia. Ele estava onde? Ele estava na Galileia. E a Bíblia diz que ele andava ali nas cidades circunvizinhas da Galileia. A Galileia pertencia à Judéia, mas a Judéia é como se fosse o estado. E a Galileia é uma pequena região, e ele estava ali. E ele não queria andar pela Judéia, ele não queria sair dali naquele momento, pois os judeus, naquele momento, procuravam matá-lo. Alguém poderia dizer, mas não nasceu para morrer? Mas no tempo oportuno de Deus. Estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. E essa festa acontecia, querido, em Jerusalém. Disseram, pois, seus irmãos, sai daqui. Olha o conselho. Vai para a Judéia, eles apontavam Jerusalém. Para que também os discípulos, eles vejam as obras que você faz. Porque não há ninguém. E aqui é onde o Espírito Santo me revelou. E eu disse, isso aqui eu amei a verdade. Porque o que eles estão dizendo tem sentido, mas dentro da visão humana. Não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se você faz essas coisas, Jesus, manifesta ao mundo. Aliás, querido, ele nasceu para manifestar ao mundo, e ele está sendo manifesto aqui nessa noite. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aquilo que eles estavam dizendo era uma verdade humana, mas não era o propósito do Cristo. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. O que ele disse? Diga, ainda não é chegado o meu tempo. Mas é interessante que ele revela em seguida, mas o vosso tempo, esse sempre está pronto. Diga, o meu tempo já está pronto. Diga para o teu irmão, o teu tempo, meu irmão, é agora, está pronto. E ele continua dizendo, o mundo não vos pode odiar. Por que ele diz isso? Porque eles eram do mundo, eles habitavam no mundo. Mas esse mundo me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são todas más. Subi vós a festa. Eu não subo ainda. Esse ainda aqui, querido, tem propósito. Eu ainda não vou subir a essa festa. Porque você vai ver adiante, querido, que ele vai subir, ele vai entrar em Jerusalém, naquele jumentinho, e também é o dia dessa festa. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isto, ficou na Galileia.
Presta atenção, querida igreja. Jesus sabia exatamente o que ele veio cumprir na terra. Jesus sabia qual era o seu ministério. Jesus sabia que ele veio para morrer numa cruz por amor a mim e a você, sendo levantado num monte lá em Jerusalém. Ele sabia que o seu fim não seria na Galileia, mas ele também sabia que era oportuno e que era querer do Pai o ficar na Galileia, naquele momento. Então os seus irmãos, diz o texto, que não criam nele, usaram uma meia verdade. Eu espero que você entenda essa expressão de meia verdade, porque meia verdade não existe, viu, querido? Mas eles usam um texto humano, uma frase humana, um conceito humano, para dizer algo que é verdade. Eles disseram: olha, se você quer ser conhecido, você precisa sair dessa região. Quem é que vai conhecer alguém na Judéia, lá em Jerusalém, que é da Galileia? Quem é que vai conhecer alguém nessa região tão pequena? Se você quer ser conhecido e se você quer manifestar os dons, as curas, os milagres que você tem, você deve sair. Você deve ir para Jerusalém. Aliás, eles disseram ir por toda a Judéia, porque da Galileia até Jerusalém era uma caminhada. Nós tivemos a oportunidade de estar lá por 2 vezes. Nós tivemos que dormir num outro lugar, para que no dia seguinte, nós saímos da Galileia, às margens do mar da Galileia, e para chegar em Jerusalém, nós chegamos no outro dia. Talvez indo direto para Jerusalém, não demorasse um dia inteiro, mas o fato é, querido, que de caminhada seria muito tempo. Então eles dizem: por que você não sai daqui e você caminha pela Judéia, e você, por onde você vai passando, você vai fazendo milagres, você vai anunciando. Esse era o conselho dos irmãos. Mas o fato é, querido, que nem eles, diz a palavra, criam nele. Esse conselho, então, pastor, era para de fato manifestar a glória, para que todos conhecessem Jesus? Não, esse conselho é uma meia verdade, talvez até para ele sair do meio deles. Porque crer, eles não criam. Mas Jesus sabia bem, querido, qual era o tempo e qual era o lugar. Diga: Jesus sabia qual era o tempo e qual era o lugar. É importante que você guarde isso, que você saiba entender qual é o tempo da manifestação das coisas. A Bíblia diz que tudo que está acontecendo está cooperando. Você crê nisso, querido? Se você me perguntar, esse dia, pastor, difícil, ele cooperou o tempo todo. Ele forjou você, ele mudou você, ele te fez pensar crendo. O dia todo o Espírito Santo está trabalhando para que você chegasse essa noite, querido, e recebesse essa palavra. Nada ficou oculto aos olhos de Deus. Ele foi trazendo você, ele foi afunilando para que você chegasse aqui e estivesse ouvindo esta palavra nesse exato momento. Porque o Senhor, querido, convocou o céu para que você acerte. Você é forte. O desejo de Deus é que tudo te vá bem. Então ele convoca o céu, ele dá ordem aos anjos, ele afugenta os demônios, ele te cerca, ele te cobre, ele te protege, ele dá descanso, para que no final você acerte. Você não seja envolvido com as trapaças que o mundo tem. A verdade, querido, que o mundo quer adiantar o que tem tempo de maturação. O mundo quer adiantar para você colher antes do tempo oportuno.
Pense você num fruto, querido, que tinha tudo para ser saboroso, maravilhoso. Num fruto que daria para plantar de novo, porque as sementes, elas seriam abundantes. Esse é o plano de Deus. Fazer crescer, cuidar, regar, dar fruto, e na estação própria, comer desse fruto. Mas quando nós adiantamos os processos, quando nós colhemos antes do momento em que Deus diz, não é esse o momento, mas a meia-verdade diz, sai, vai, manifesta, vai para Jerusalém, a festa está acontecendo. Interessante que Zacarias, no capítulo 9, a profecia dizia exatamente isso. Ele virá um menino, e ele vai crescer, e ele vai entrar com um jumentinho em Jerusalém, e ele é o rei dos reis. A profecia dizia que ele tinha que entrar mesmo, mas Jesus sabia o tempo, sabia o momento. Não há pressa, querido. Não toma decisão na meia-verdade. Espera a lagarta se transformar em borboleta inteira. O que você falou? O que eu acabei de ver. Essa meia borboleta não vai prestar. Meia borboleta não voa. O que você falou? Falei que uma borboleta, vou trocar então, se achou muito forte. Uma borboleta de uma asa só não voa. Tem processos, querido, de Deus na nossa vida, que tem que ser completo. Diga, há processos, há planos, há sonhos de Deus para a minha vida, que o ciclo vai precisar ser completo. Pastor, me dá um exemplo de meia-verdade. Quando a pessoa diz, mas família não é de Deus? Claro que é de Deus. Então casamento é de Deus. Eu estou aqui para celebrar. Mas não é por isso, querido, que o primeiro que aparecer, vou casar. Casamento é muito sério. Para você usar a palavra que diz, não, é de Deus, família. Mas não, cuidado com essa coisa de pegar laço o primeiro que passa. Cuidado. Mas Deus não falou para casar? E falou que vem, pastor. Então, mas ele não falou que tem um namoro? Essa parte eu não vi. Não falou que tem um tempo de maturação? Eu já quero morar junto. Você entende, querido? Que às vezes as pessoas usam a meia-verdade para justificar a decisão. Eu estou te dando exemplo. Jesus poderia ter dito para os irmãos, o texto, querido, dá mais várias ministrações, você vai para vários caminhos, mas aquilo que Deus me levou, eu vou te falar. Os irmãos poderiam conduzir ele dentro daquela palavra que não está de toda errada. Saindo da Galileia, os milagres iam acontecer e ele ia se tornar mais conhecido. Mas o tempo de chegar em Jerusalém não era aquele. Aliás, querido, Jesus dá um exemplo de paciência e obediência. Porque o primeiro milagre que ele vai manifestar, embora tenha nascido debaixo de um propósito, é com 30 anos. E por que esperou tanto tempo? Porque Deus quis assim. Pastor, mas me conta da juventude. Querido, nem a Bíblia conta. Mas por que é assim? Porque Deus quis assim. Aquilo que vai edificar a tua vida está tudo escrito. O tempo que vai edificar a tua vida está todo ele escrito. A verdade é, querido, que Jesus andava debaixo de obediência e ele não cedia às meias verdades.
Ai, pastor, mas você não fala aí de prosperidade? Deus tem prazer na sua prosperidade. Amém, querido? Mas aquilo que comprar tem que pagar. O que você falou? Eu falei que Ele ama a sua prosperidade. Isso é verdade? É a verdade inteira. Mas aquilo que eu comprar eu tenho que pagar. Ou eu vou fazer lá a conta e falar, Deus proverá. Vai lá fazer o cartão lá e fala para o dono da loja, do comércio lá, olha, eu estou levando, estou dividindo em 12 vezes, mas não tenho dinheiro e Deus proverá. Ele vai olhar para você, eu não estou nessa fé não. Não é isso? E por que faz? Porque Deus disse, mas peraí, isso é uma meia verdade. Isso é para justificar, querido, aquilo que você fez. E Deus tem uma verdade inteira para nós. Do que você está falando? Estou falando, querido, de ser sim, de ser não. E de não ser influenciado por aquilo que está na nossa volta, na nossa casa. Eles eram o quê? Desconhecidos? Não, irmãos de Jesus. Tinha discípulo aqui. E ainda assim, querido, não criam e ainda deram conselho. Mas Jesus era firme. Jesus era de Deus, viu, querido? Você já ouviu isso? Jesus era de Deus. Diga para o teu irmão, Jesus era de Deus, viu? Ele não cedia às meias verdades. Quer um exemplo? De alguém que tentou, o tentado, viu? Tentou ele com verdade. Mas ele é mais verdade. Abre em Mateus, capítulo 4. Ai, pastor, onde você está querendo chegar? Ele está querendo chegar. E eu acho que é em você. Eu estou desconfiado, viu, querido, que ele está querendo chegar em você. Pensei que você ia falar, chega mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Revela o que é meia verdade, porque, querido, isso aí não vem de Deus. Amém? Deus maravilhoso. Mateus 4, você encontrou? Olha o que diz a palavra de Deus. É como Jesus vai ser tentado. Isso aqui é exemplo para mim e para você, querido, porque o tentador não mudou. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha como ele vai ser tentado. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Mas ele era homem. 40 dias e 40 noites sem comer, querido, pensa. E chegou a ele o tentador. Quem que chegou diante dele? E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer uma palavra que é verdade. Ele diz assim, se tu és filho de Deus, e ele era, manda que essas pedras se tornem em pães. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo algo, querido, que se Jesus quisesse fazer, eu penso que o Pai iria responder. Mas Jesus não cede, querido, a essa meia verdade. Ele, porém, respondeu, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é mais verdade, querido. O diabo transportou ele de novo a uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, olha o que ele vai dizer, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e estava mesmo, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso é verdade? É verdade, na posição de Deus ele pode fazer isso, mas ali ele era homem, e ele estava cumprindo a vontade do Pai, não do diabo. Então ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, para responder tem que conhecer a palavra de Deus, viu?
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles, a glória do homem. E disse-lhe: tudo isso eu posso te dar. Riqueza, honra humana, está na mão dele. Prostrado, se você me adorar. Então Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque eu não quero nem ouvir essa tua verdade, porque também está escrito, e essa verdade é mais verdade do que a verdade do mundo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa é a verdade para a nossa vida. Qual é a verdade? A verdade que vem de Deus. Aquilo que Deus não negocia, querido. Que Deus, querido, nos trouxe aqui essa noite é para dizer para mim e para você, querido, que todo caminho que é meia verdade, sai desse caminho. Amém por isso? Diga para o teu irmão: todo caminho que é meia verdade, sai desse caminho. Amém, amado? Sabe aqueles caminhos que você precisa justificar para as pessoas? Não, mas eu estou ali naquele caminho, é por causa disso. E você fica procurando situações, palavras, concordâncias. Eu vou ver se alguém concorda, porque está todo mundo contra. Sai desse caminho. Na verdade, querido, você está querendo massagear o seu ego. A sua carne que está dizendo: olha, eu preciso. Você precisa de Deus. De quem que você precisa? Então, do homem, da mulher, da autoridade, do dinheiro. Não, eu preciso dele. De quem que você precisa? Querido, você só precisa do Senhor. Tem o Senhor, você tem? Se você tiver o Senhor, você tem? Diga para o teu irmão: se você tiver o Senhor habitando na sua vida, você tem tudo. Jesus não cedia as meias verdades. Mas eu acho, não, se você não tiver certeza, eu não vou com você. Mas eu penso que é assim. Não, mas então, mas se você estiver pensando errado, você tem certeza? Não, certeza, assim, eu não tenho. Então, porque as pessoas estão cheias de meia verdade. Elas são iludidas por meias verdades. E elas querem te convencer com meias verdades. O que Deus tem para mim? Uma vida plena, completa, vitoriosa, protegida, abençoada, de paz, de sono. Ele é maravilhoso. Não morreu na cruz para te dar uma vida miserável. Morreu na cruz para te dar uma vida. E a vida que eu vivo aqui tem que ser abundante. Tem luta? Claro que tem. Tem desafio? Claro que tem. Tem tempo de espera? É o que mais tem. O que você falou? O tempo de espera é o que mais tem. Não é, querido? Mas parece que o fruto lá da árvore do vizinho parece que amadurece toda tarde. A sua vai levar uns 6 meses. Não é? Eu vou procurar uma semente daquela lá, porque parece que todo dia está boa, está madura. Cuida da tua árvore, querido. Cuida bem das tuas raízes. Cuida bem do teu tronco. Cuida bem dos teus galhos. Se tiver seco, deixa quebrar. Arranca. Mas veio um lá que falou que eu não queria, viu? Quebrou um galinho. Que coisa boa. Falei, viu, querido? Vai tirar galho seco? Deixa tirar. Mas eu amo esse galho. Vai ficar igual a ele, hein? Cuidado. Pastor, está jogando praga? Não, estou falando que tem que quebrar galho seco. O amigo, querido, tira os galhos secos.
Sabe por quê? Porque quer te ver bem. Aí diz amém. O dono da plantação sabe bem, querido, o que ele deve fazer para que você não caia nessas meias verdades. Tem pessoa que usa a palavra de Deus, querido, tem pessoa que tem versículo decorado para justificar. Tem outros que compram caixinha de promessa. Aí, pastor, você tem coisa contra a caixinha de promessa? Não, queridos, eu só não uso ela como se fosse um talismã. Aí eu quero uma palavra de Deus. Vai na Bíblia. Você vai ver, se aparecer marreta, ele vai te quebrar. Então o que a pessoa faz? Vai lá na caixinha de promessa. O que encontra lá? Ai, é de Deus, meu irmão. É de Deus, é de Deus. É de Deus. Foi ele que falou. Decora o versículo, escreve, põe no bolso. Quando eu era menino, eu tinha uma caixinha dessa. Pronto, revelei meu pecado. E depois ele me ensinou a vir para cá. E aqui ele não brinca, querido. Eu não sou filho predileto dele. Sou filho. E o que ele fala para você, ele fala para mim. E o que ele exige de mim, ele vai exigir de você. Viu, querido? Mas ele te ama como assim? Querido, pensa num amor grande. Ele me ama muito. E por me amar, não aceita meia verdade. Às vezes, querido, eu vou lá na oração dizer para ele, e eu fico falando, e ele está assim, não ouve-se um som da boca dele. No final eu sinto ele dizer, isso é verdade. Isso que você falou é verdade. Tudo isso que você orou é verdade. E aí a gente treme por dentro, né, querido? Porque parte do que nós oramos é justificativa para que ele aceite a meia verdade. Onde que Deus trabalha, meus irmãos? Na verdade. Mas vai doer? Faz. Mas vou ter que deixar. Deixa. Mas para nunca mais. Querido, essa palavra é forte, né? Mas se tiver que dar um conselho, para nunca mais. Porque senão, querido, você vai ficar nessa lama, patinando, sem sair do lugar. Jesus disse para os irmãos dele, olha, não está pronta a minha hora. Se eu for lá agora, eu vou morrer. Porque esse mundo, ele me odeia. Alguém poderia perguntar, mas não nasceu para morrer? Nasceu, mas com um propósito. Haveria de ser num momento oportuno, onde todos os ciclos de Deus tivessem se cumprido na vida de Jesus. Tem um ciclo de Deus para você. Tem um kairós de Deus para você. Querido, pensa se tem algo precioso na sua vida que não levou tempo. Pensa. Profissão, levou tempo, teve que estudar muito. Eu tenho uma habilidade, então, levou quanto tempo aprendendo? Até para nascer você levou tempo? Pastor, foi de 7 meses, apressado, mas levou tempo. Para casar, levou tempo. Para namorar, levou tempo. Para conquistar, levou um tempo. Estou falando que tudo que tem valor na nossa vida leva tempo. Então por que você quer coisa rápida?
Porque que igreja querida, abençoada, que Deus ama, você quer a coisa desse jeito, para ontem. Por que você está usando, você que está em casa, essa meia verdade, para tomar uma decisão, que você sabe, vai ferir, vai machucar. Você vai adiar problema. Amanhã você está chorando. Mas o futuro não é melhor, o que está por vir é melhor. Mas na obediência, no descanso, no saber esperar. Vai para Jerusalém, você vai se tornar conhecido. Mas eu não vim para me tornar conhecido. O conhecido aqui deles era um conhecido assim de fama. Não, eu vou ser conhecido por toda a terra. Hoje nós estamos falando dele. Aliás, querido, eu quero conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo. Mas esse conhecimento, essa fama, esse lugar que os irmãos tinham para ele não veio para isso. Não é para essa festa. Vão vocês. Vocês já são daqui, são conhecidos, pode subir lá. Quando eu entrar lá, Jesus sabia, eu vou entrar para não sair mais. Porque Jerusalém é onde vão me levantar. E eu vou morrer numa cruz. Ele sabia disso. O dia que eu entrar lá, é porque o propósito de Deus já se cumpriu. Aqui na Galileia, em Samaria, na Judéia, mas lá em Sião, o propósito vai para o mundo e vai alcançar Jaguariúna. Ai, querido, você não pode ficar sem dar um amém num momento desse. Vai alcançar Jaguariúna. Aleluia. Talvez você possa dizer então, até usando esse texto bíblico, pode dizer, pastor, então eu não, é isso, eu não estou pronto. Você já ouviu pessoas dizer isso? Pastor, eu não estou pronto, para falar da palavra assim, não tenho esse conhecimento. Pastor, eu não estou pronto, estou pecando ainda. Você sabe, querido, que está pronto é uma escolha. Uma questão de escolha. Porque em Deus você está pronto. Aliás, Jesus disse assim, agora vocês estão sempre prontos. Quiser ir para a festa, vai. Quiser subir, suba. É só se comportar. Posso ir? Pode. Posso voltar? Volta. Posso participar? Pode. Querido, você pode ir o que você quiser. Eu posso todas as coisas naquele que... Tem gente que diz, os crentes não podem nada. Já disseram isso para você? Ser crente não pode nada, né? Televisão não pode, brinco não pode. Então, querido, eles ficam falando de uma vida aprisionada. A Bíblia diz que eu sou liberto. Eles dizem assim, vocês são os ignorantes. A Bíblia diz, e o Senhor diz que a venda caiu dos meus olhos. Tudo que o mundo diz a meu respeito, Jesus diz o contrário. O mundo te odeia, Jesus me ama. O mundo diz, você vai perder. Jesus disse, já é um vencedor. O mundo diz, não vai dar. Jesus diz, vai sobrar. O mundo diz, vai morrer. Jesus diz, você tem vida eterna. Você não morre mais. Diga aí para o teu irmão que está do teu lado, você não morre mais. Ô querido. Aleluia. Pastor, você está falando que então que... Lá vem você, querido, estou falando do céu. Estou falando se partir desta para uma melhor, está no céu. Fechou o olho, acordei na glória. O que você tem a perder, pastor? Em Jesus? Mas nada. É por isso que eu escolho, querido, a verdade dele.
Ai, estou em dúvida. Eu não estou em dúvida, não. Ele falou para fazer, eu faço. Ai, mas parece que está errado. Ele falou, eu acho que está certo. Ai, mas você é um crente, hein? Eu sou um crente de Jesus. E vou ouvir a voz dele. Por isso, querido, estou terminando. Dizer que não faz porque não está pronto. Dizer que não tomou a decisão porque não está pronto. Jesus disse que você já está pronto. Sabe esse sempre aqui de Jesus? Em toda e qualquer situação. Você está sempre pronto. Porque dentro de você tem um Espírito que habita aí. E ele fala. Fala ou não fala? Fala, claro que fala. E quando você vai tomar a decisão? Aí dentro fala? Fala. Se descansar então, aí que ouve mesmo. Ai, mas eu estou tão agitado, preciso tomar decisão. Então isso atrapalha. Eu quero ouvir a voz dele. Assim como você está ouvindo, você descansou primeiro. De andar com ele, você vai aprendendo a ouvir a voz dele. De andar, eu vou te conhecendo. Ah, é ele, é o cheiro dele. Sabe o perfume do amado, queridos? Ah, esse perfume é dela. Essa voz é ele. De andar vai conhecendo. E de conhecer, não de ouvir falar, não erra. Que o mundo vai tentar te enganar. De que forma, pastor? Com meia verdade. Querido, nessa caminhada, estou terminando. Nessa caminhada, o que eu encontro de pessoa desviada falando que conhece a Bíblia? Ai, pastor, eu conheço a palavra. Eu só fico pensando que se conhecesse, não estaria aí. Não, eu conheço. Conhece o quê? A letra? Se a letra não tem diferença, querido, do ímpio e do justo. Porque a letra vai matar os dois. Agora, quem sentou na mesa com ele de verdade, não é possível que escolha o pão bolorento do diabo. Na tentação de Jesus aqui, querido, eu não li para você, depois você lê em casa, no final. Ele rejeitou no começo o quê? A pedra que ia se transformar em pão. Depois de ser tentado, ele venceu o tentador. O que aconteceu? Vieram os anjos de Deus e serviram ele. Rejeita o pão bolorento hoje e amanhã você come na mesa do rei. Essa palavra é para você, eu estou encerrando. Rejeita esse pão bolorento hoje por obediência a Deus. E amanhã você come na mesa do rei. Teu lugar já está reservado. Amém, Adalto? Amém, igreja? Amém. Diga para o teu irmão, teu lugar já está reservado. Ai, pastor, mas estou com uma fome. Então, essa fome aí é um problema. Não é, querido? Não é... Mulheres. Aí, pastor, por que você falou assim? A mulher com fome. Elas ficam bravas. Querido, muita fome dá margem à escolha errada. Eu fico sempre, querido, pensando como o diabo também é astuto. Jesus estava 40 dias, 40 noites sem comer.
E o diabo não foi lá oferecer para ele um carro zero. Ofereceu o quê? Pão. Mas por quê? Que entre tantas coisas ele vai oferecer primeiro pão? Porque Jesus estava com fome. Ai, querido, você com fome é um problema. Até para fazer compra. Não é? Eu já disse aqui, vai fazer compra com fome. A conta fica... Tudo você quer. Aí vou levar. Sobremesa, vou levar. Você vai pegando queijo, eu quero, vou levar. Danone, vou levar. Aí você passa lá o carrinho e você fala, mas por que deu tudo isso? Você está com fome. Diga para o teu irmão, querido, ele vai entender, a fome é um problema. O que você falou, querido? Olha, com muita fome você é um problema. Por quê? Porque o primeiro pão bolorento que aparece você pega. Aí vou morrer de fome. Vou comer logo esse pão. Pastor, é melhor comer isso aqui do que morrer. Mas você não vai morrer. Vou pegar a primeira coisa que passar. Tá bom. Escolha tua, né, querido? E vai tirar da cabeça do abençoado, da abençoada, que não é o momento de pegar. Não, mas eu quero. Não, mas esse pão não é seu. Isso aí é armadilha. Eu quero. Tá, pega. Só não vem falar depois. Por que você bateu o pezinho? Isso é coisa de criança. Porque se o Senhor disse, na verdade inteira, do que Ele tem para mim é excelente, é uma mesa posta, eu não vou comer esse pão bolorento. Ainda que tenha que esperar. Termino aqui. Eu não vou comer esse pão bolorento, ainda que tenha. Amém.